E aí, pessoal, aqui é o JP. E agora nós vamos começar a estudar um outro tópico dentro da nossa química orgânica. Esse tópico é a chamada bioquímica. Bom, como o próprio nome diz, a gente vai relacionar agora duas matérias extremamente intrínsecas, né? Que tem uma relação muito próxima uma com a outra, que são a biologia e a química, ok? E aqui agora a gente vai dar um enfoque um pouco mais especial, obviamente, na parte química de toda a parte biológica, pensando aí em células e tudo mais, ok? Só que tem algumas particularidades muito importantes para a gente entender, tá certo? Porque nós vamos encontrar estruturas como essa aqui da imagem, que num primeiro momento pode parecer um negócio que não faz sentido para a gente, mas aí ao longo dessas nossas aulas de bioquímica vai fazer sentido sim, ok? Bom, então, primeiramente vamos conhecer um pouquinho, né, de maneira geral, o que é essa bioquímica. Bom, o que estuda a bioquímica? A bioquímica é uma parte da química que vai estudar basicamente estruturas, organização e transformações moleculares que ocorrem dentro da nossa célula, ok? Justamente aí, a célula é um componente muito presente nas nossas aulas de biologia, só que agora a gente vai estar interessado não só no funcionamento que a gente estuda de fato na biologia, mas entender as reações, por que algumas coisas e alguns comportamentos são observados dentro da nossa célula. E para isso a gente precisa estudar a estrutura dessas moléculas, como de fato elas vão se organizar, né, os grupos, e essas transformações, que na biologia a gente dá o nome de metabolismo, ok? Então, de maneira bem simplificada, é isso que a bioquímica vai estudar. Bom, como a gente está falando aí de biologia, né, que é o estudo aí da vida, os seres vivos são compostos basicamente, né, com uma massa corpórea que a gente chama de matéria orgânica, e se a gente vai olhar aí nessa matéria orgânica, a gente precisa conhecer os elementos mais recorrentes. Obviamente não são os únicos, mas os que vão aparecer em maior abundância para a gente são esses daqui, é o CHOMPs, ok? Se a gente lembrar lá do nosso começo de química orgânica, na química orgânica a gente estuda basicamente compostos com esses quatro elementos aqui: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, o CHON. Agora a gente vai acrescentar dois elementos que vão ser bem recorrentes para a gente, que são o fósforo e o enxofre, ok? Então aqui a gente tem o nosso CHOMPs, ok? Falando um pouquinho de bioquímica, a gente precisa entender um termo que vai aparecer para a gente, que são as biomoléculas. O que são essas biomoléculas? São as moléculas que constituem os seres vivos, ok? E como que são essas moléculas que vão constituir aí os seres vivos como um todo? Desde aqueles mais simples até os mais complexos, como, por exemplo, o nosso próprio corpo humano. Essas moléculas, em geral, são do tipo macromoléculas. Como assim macromoléculas? Elas são moléculas muito grandes, ok? Daí o nome macromoléculas, e tem uma estrutura complexa. Então, não é algo muito simplificado. Por isso que para você conseguir entender de maneira muito clara o que a gente vai estudar aqui, é muito importante que você tenha uma boa base da nossa química orgânica. Não só nos conceitos que a gente estuda, mas também na toda a parte lá de funções, das propriedades e características das funções, dos compostos, assim como das reações orgânicas, já que isso vai aparecer de maneira muito recorrente aqui para a gente. E, basicamente, essas biomoléculas são de quatro tipos, e nós vamos estudar cada um deles. Quais são esses tipos? Os carboidratos, as proteínas, os lipídios. Lembrando que esses três tipos aqui de biomoléculas estão presentes na nossa alimentação, tá? Então, aí tem uma relação muito fundamental entre a nossa alimentação, né, a nossa dieta, a nossa nutrição, com o funcionamento do nosso corpo. E a gente vai buscar entender um pouquinho mais essa relação. E também os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Depois a gente ainda vai ter também um último vídeo falando um pouquinho sobre vitaminas, que é um tópico extra, mas que eu acho que é muito interessante para a gente conseguir aí entender alguns porquês da nossa vida. Afinal, eu acho que mais do que estudar a química ou saber reação, saber as coisas, a gente tem que saber por que isso é tão importante
para a nossa qualidade de vida, ok? E para entender por que as coisas são do jeito que são. E todas essas biomoléculas são formadas aí por subunidades. Então, o que a gente vai começar? A gente começa estudando de maneira mais simplificada essas biomoléculas, e aí a gente vai entendendo um pouquinho mais essas estruturas grandes e complexas. Por quê? Nessas subunidades está o grande segredo da bioquímica, já que são essas subunidades que vão caracterizar, ok? Que vão dar a ideia do porquê a estrutura é daquele jeito e também vai dar a entender por que certos arranjos acontecem do jeito que acontecem, ok? Então, é isso que a gente vai estudar a partir de agora nos nossos próximos vídeos. A gente fecha agora essa nossa introdução à bioquímica. E só mais um detalhe muito interessante que você precisa se atentar, ok? Se você vai prestar vestibular, fique muito atento, porque isso daqui pode aparecer tanto na sua prova de biologia quanto na sua prova de química. Além disso, se você vai prestar para um curso que envolve essa parte de saúde, tenha certeza que você vai, na faculdade, encontrar esse conteúdo. E aqui a nossa ideia é preparar você para desafios futuros. Caso você não vá seguir para essa área de saúde, vá ter bioquímica a nível de graduação, por que é importante estudar bioquímica, então? Por conta de qualidade de vida, entender algumas recomendações que às vezes a gente ouve, ou que a gente ouve de um médico, que a gente lê, mas a gente não entende por que as coisas são do jeito que são, ok? E isso, sem dúvida, é fundamental para a gente, ok? Então a gente fecha aqui e agora a gente dá início a cada uma dessas classes, como eu já comentei. Até logo, tchau, tchau!